Nosso assunto de hoje é falar sobre Paulo de Tarso. Na nossa live de semana passada, nós falamos também sobre Paulo, mas nós nos concentramos mais especificamente na história de Saulo, mostrando os seus aguilhões, os seus conflitos, a sua conversão, o processo de encontro de Saulo de Tarso com Jesus às portas de Damasco e a transformação que ele iria fazer ao se modificar de grande perseguidor do cristianismo ao maior de todos os divulgadores que o cristianismo já teve. A partir de hoje, a gente toma uma nova parte dessa história e o Álvaro começa aí com as discussões referentes a esse assunto. Álvaro, a palavra está com você. Com esse tema tão intrigante, tão especial, a gente falar de Paulo na visão de Emmanuel. Então eu começo por uma mensagem que ela foi psicografada no ano de 1940, no dia 13 de março, por Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem é de Emmanuel e ela se encontra publicada nesse livro que a gente já não encontra mais ele com tanta facilidade, a gente encontra muito ele em sebo. Amor e Sabedoria de Emmanuel, por Clóvis Tavares. Essa mensagem ela é intitulada como Mensagem Inédita. Em 1940, ela era inédita. E para a gente compreender, Elahá, a importância dessa série sobre falar sobre as cartas de Paulo, sobre falar de Paulo por Emmanuel, eu vou ler a primeira e a última frase dessa psicografia, onde Emmanuel diz assim: lede as cartas de Paulo e meditai. Quando um espírito, à altura de Emmanuel, que escreve o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem sobre o egoísmo, nós encontramos um espírito, vamos assim colocar, que pertence à pleiade de espírito da verdade, um trabalhador dedicado do Cristo, um trabalhador com um intelecto e um conhecimento de evangelho, doutrina espírita, primeira revelação sobre a história da evolução religiosa do mundo, necessitando meditar. O que dirá de nós? Ele termina a mensagem dizendo: lede o sempre, e não vos arrependereis. Então nós compreendemos que Emmanuel vem trazer importantes explanações. Ele vai dizer para nós, na sua visão, que Paulo, parafraseando a parábola do semeador, foi um grande agricultor humano, que muitas vezes ele foi áspero, mas que ele conseguiu plantar a flor divina do evangelho nesse mundo. Que ele vai encontrar poucas leiras, poucos locais com terra fértil para receber a sua mensagem, quando ele então vai passando, semeando e fundando as comunidades, as eclesias que foram deixadas por Paulo. Mas que na maior parte das vezes ele encontrou pedras e espinhos, e as pedras referem-se a quantas vezes somos rasos de espírito. Quando tem um pouquinho de terra e tem uma pedra embaixo, a raiz não consegue se aprofundar. E o espinho representando o egoísmo humano. Mas mesmo assim, Paulo, ele vai se tornar um grande trabalhador e ele vai se dedicar de sol a sol. O mais interessante e o mais legal dessa mensagem é que nós encontramos Emmanuel, contando que conheceu Paulo pessoalmente quando encarnado. Quando ele estava como senador Públio Lentulus, uma de suas encarnações, Emmanuel, ele teria vivido dos dias mais difíceis de sua vida, ele teria vivido a perda de Lívia Lentulus, que no circo máximo se entregara como mártir do cristianismo primitivo. Lívia Lentulus, ela, quando se entregava como mártir nas vestes de uma serva, simbolizando que ela era uma serva do Cristo. Ela tinha o senador Públio Lentulus ao lado do imperador, recebendo o maior de todas as homenagens, o galardão do Império Romano. Enquanto
Emânуel, o senador Públio Lentulus, era condecorado aos olhos dos homens, ela era condecorada pelo martírio, pelo sacrifício, aos olhos do Espírito. Assim, quando o senador Públio Lentulus vai em direção à sua casa e ouve a narrativa de Ana, logo após ele compra o camafeu, o símbolo de amor, do qual ele havia presenteado Livia Lentulus. Ele compra isso de 2 soldados romanos que estariam pegando os pertences daqueles que morreram como mártires, e eles, então, vendendo isso a Emânуel, fica claro a ele que, apesar de ser serva do Cristo, o amor de Lívia por ele jamais se encerraria. Havia começado, talvez, há muitos milênios e tomaria a eternidade. Emânуel sai, ou melhor, o senador Públio Lentulus, sai caminhando, sai em um carro de estado puxado por cavalos, sem destino, em Roma. Talvez ele estivesse perdido, mas o destino o levou à Via Ápia, à porta da Via Ápia, um local onde se encontra, para aqueles que tenham a curiosidade, a disposição para a visitação. É um lugar que talvez passa batido para a maior parte daqueles que visitam Roma, mas nós sabemos, pela psicografia de Emânуel, que ali ele encontraria o apóstolo, o convertido de Damasco, Paulo de Tarso. O seu carro de estado, ele iria disparar, e os cavalos, quando disparavam, costumavam causar acidentes. Mas um jovem cristão, muito corajoso, ele entra na frente do carro de estado e consegue parar os cavalos que estavam disparados. O senador Públio Lentulus, que estava completamente aturdido, com seu coração vazio, ele vivia a névoa do efeito de todas as causas que ele havia plantado durante uma encarnação de extremo orgulho. E ali, naquele momento, ele conta que para conversar com o jovem e vê um grupo de cristãos. Junto daquele grupo, havia um homem que lhe chamava atenção. Era o apóstolo, o convertido de Damasco, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso iria falar pequenas palavras, e Emânуel diz que, sem que soubesse da tristeza, das dificuldades em que ele vivia no seu íntimo, ele iria encontrar luz e claridade para o seu espírito. Ele iria encontrar esclarecimento pelas poucas palavras de Paulo de Tarso. Emânуel, ou o senador Públio Lentulus, ele teria sua vida marcada, segundo ele, por toda a eternidade. Vai nos contar o espírito Neio Lúcio, no mesmo livro, o espírito Cneio Lúcio, do livro 50 anos depois, que Emânуel, quando então encarnado como Padre Manuel da Nóbrega, ele iria aguardar, ele iria esperar pelo dia 25 de janeiro, o dia o qual a Igreja Católica comemora a conversão do apóstolo de Damasco, as portas de Damasco, e ali, naquele dia, Emânуel, ou naquela encarnação Padre Manuel da Nóbrega, que teria auxiliado na fundação de Salvador, teria auxiliado na fundação da cidade do Rio de Janeiro, e estaria esperando por aquela data para, junto ao Padre José de Anchieta, fundar a cidade de São Paulo, no pátio do Colégio de Piratininga, em homenagem ao apóstolo convertido. Em homenagem ao encontro, em homenagem às marcas que as luzes daquele personagem, daquele espírito, haviam deixado em uma conversa que talvez em uma pequena fração de minutos ou segundos iriam marcar a eternidade daquele espírito, do espírito de Emânуel. Vai contar para nós o mesmo espírito, Neio Lúcio, que ele, o apóstolo de Damasco, tem dedicado a sua vida no plano espiritual a tocar as grandes inteligências afastadas do Cristo. Um homem à sua altura,
que viveu as dificuldades de um dia obter o seu coração afastado do Cristo, dentro daquela intelectualidade que nós já conversamos durante todos esses encontros. A intelectualidade de Paulo de Tarso é gigantesca. Só ele poderia compreender como se sentem menosprezados pelo mundo, incompreendidos esses grandes corações, e ainda é colocado a maneira da qual se comportam quando em contato com a religiosidade esses espíritos. Então nós encontramos aqui falar de Paulo por Emmanuel como muito mais do que relatar passagens do livro Paulo Estevão e de outras psicografias. Mas é o ponto em que talvez, quando Emmanuel estivesse no seu desencarne, em Pompeia, quando nas vestes carnais do senador Públio Lentulus, quando o Vesúvio entrara em erupção, aquele momento do despertar do seu espírito, onde ele então passaria milênios para alcançar, segundo as suas próprias palavras, aquilo que Lívia alcançou aos seus dias no circo máximo em Roma. Ele está contando para nós nessa psicografia sobre o valor do apóstolo de Damasco na sua jornada espiritual. E assim, então, sob essa admiração de Emmanuel por Paulo, não ao ponto da idolatria, mas ao ponto da inspiração dos seus exemplos e dos seus favores à humanidade e dos seus favores à sua transformação íntima, que Emmanuel irá dedicar as páginas do livro Paulo Estevão. Ele dedica as páginas do livro Paulo Estevão, porque ele obteve a sua vida efetivamente tocada por poucas palavras em um encontro físico que ocorreu ali em Roma, debaixo do portão da Via Ápia, mas que marcaria a eternidade desse espírito. Elahá, você quer colocar alguma coisa, fazer um comentário? Quero, mas não necessariamente nessa direção. É porque na semana passada, depois dessa introdução que você fez aí sobre a relação de Emmanuel com Paulo de Tarso, nós deixamos o pessoal, na semana passada, dentro da pousada de Judas, na rua direita, quando Saulo de Tarso é curado por Ananias, que as escamas caem dos seus olhos. A partir dali, uma nova história iria acontecer para Saulo, que iria transformar a sua vida profundamente. Então eu pergunto a você, o que fez Saulo, depois de perceber a luz no caminho, ter ficado cego e ter recebido das mãos de Ananias a possibilidade de voltar a enxergar? Que atitude tomou ele nesse momento? Quais foram as mudanças que ele decidiu fazer na sua vida a partir daquela hora, daquele encontro na entrada da capital da Síria? É interessante, Elahá. Eu talvez voltaria só um pouquinho para comentar o encontro dele com Tsadok, para dizer quem era Tsadok, e para a gente compreender o sentido de te levarei aonde não queiras ir. Te levarei aonde não queiras ir, porque a gente enxerga Saulo, a partir do seu encontro em Damasco com Cristo, trilhando esse caminho que talvez nenhum de nós deseje, se não estiver incumbido de um amor gigantesco pelo Cristo. O início dessa transformação, eu diria que se dá naquele encontro com Tsadok, onde ele envia o seu servo Jacó para conversar com Tsadok. Só que o interessante é que a gente lê Tsadok e a gente não sabe qual é a representação desse personagem dentro da história do cristianismo primitivo e dentro da vida de Paulo de Tarso. Tsadok, ele tem o seu nome em homenagem aos Tsadokim. Tsadokim são os saduceus. Mas como surgem esses saduceus? Quem são eles? O que é que eles pregavam como doutrina?
Qual é a essência da doutrina que começa a se desmanchar a partir do seu encontro em Damasco? A essência da doutrina que era trazida por Tzadok é a essência de uma doutrina que nasce com 2 discípulos de Antígonos, que foi discípulo de Shimon HaTzadik. São personagens conhecidos no Talmud e de fundamental importância para a dialética judaica. Rav Shimon HaTzadik foi mestre de Antígonos, e Antígonos teve 2 discípulos, Baitus e Tzadok. Tzadok, ele, diferente do que ensinava Antígonos, porque Antígonos dizia claramente que aquele que cumpre com Torá e Mitzvot, aquele que cumpre com os mandamentos divinos, aquele que se aproxima das leis de Deus, aqui é o propósito dessa fala, não uma fala literal, ele recebe muitos benefícios. Ele recebe, mekabel pras, em hebraico. Ele recebe muitos benefícios, tanto na vida futura, na vida no plano espiritual, como nesse mundo. E aqui nós não estamos falando em benefícios materiais, mas um estado de espírito. Mas Baitus e Tzadok, eles estavam extremamente influenciados pela helenização da cultura judaica, e em cima dessa helenização, eles acreditavam que para viver a Torá, para viver os mandamentos, para viver o judaísmo, não era necessário que se vivesse, como dizia Antígonos, pela fidelidade a Deus e não pelos prêmios, vamos assim colocar, praz, que são recebidos por aquele que se aproxima de Deus. E eles falam, não, a gente precisa de viver com todos os benefícios que o mundo nos traz. Então, assim nasce a seita dos saduceus. E essa seita, ela compra cargos dentro do templo, ela compra posições de sacerdócio, e ela vive em cima de uma religiosidade completamente ligada a uma política. Deixa muito claro Emmanuel, nesse encontro dos 2, aliás, de Jacó com Tzadok, porque Paulo, na sua condição, tendo saído como triunfador e perseguidor de Jerusalém, ele adentra pela primeira vez a Damasco como um espírito contrito, cego, e não mais perseguidor, mas prestes a se tornar perseguido. Quando ele vai, manda Jacó de encontro a Tzadok, ele passa a viver a sua transformação íntima, como você colocou, pelas desilusões do mundo. Ele percebe que alguém que estivesse incumbido de benefícios no mundo material e não de fidelidade com Deus, uma vez que ele não tinha mais nada a oferecer, ele se tornava descartável e desprezível. E ele, depois de 3 dias de muita prece, recebendo a visita de Ananias, tendo os seus olhos dados a enxergar novamente, mas não apenas enxergar novamente, enxergar, como diz ele, se os olhos pudessem servir ao Cristo através da visão. Ele se sente tão aturdido, ele se sente tão infeliz, ele se sente tão dificultado, que ele necessita da orientação de um mestre. E é nesse momento que ele se lembra do grande mestre, pai amoroso, Gamaliel. E é interessante essa influência de Gamaliel na sua vida, porque ele, se encontrando em Damasco, iria ao deserto de Palmira, onde o irmão de Gamaliel vivia. O irmão de Gamaliel, vivendo naquela região, quando Saulo vai de encontro a ele, ele diz, olha, Gamaliel, ele já não está mais tão lúcido. Talvez você encontrará uma decepção. Ele fala de Jesus, ele fala do Messias que foi crucificado, e ele não era compreendido. E Saulo, na surpresa, ele diz ao irmão de Gamaliel, mas ele, um grande estudioso, um dos maiores sábios de toda a época, será que ele teria perdido sabedoria? Ninguém perde sabedoria. Mas o irmão de Gamaliel diz, mas e todos os outros sábios do Sinédrio?
Eles teriam o seu conhecimento desprezado agora? Quando ele vai de encontro a Gamaliel, ele diz: não tem mais dinheiro, ele não tem mais amigos, ele não tem mais status, ele está sozinho no mundo. Mas assim como Célia, no livro 50 anos depois, quando ela adentra aquela gruta, ela percebe que, apesar de sozinha, no plano físico, no mundo espiritual, ela tinha o Cristo caminhando ao seu lado. Saulo de Tarso também tinha o Cristo caminhando ao seu lado. Mas ele ainda não conseguira solidificar isso na sua vida. E é interessante que Gamaliel vai dar alguns conselhos nesse encontro com Saulo de Tarso. O primeiro: Saulo, você deve simplificar a sua vida. E talvez esse conselho de Gamaliel, estes conselhos sejam para muitos de nós. Simplificar a vida. Ele vai dizer: aquele que tem muito estudo e ele busca a instrução dos textos, e ele faz uma comparação a Yoshua, a Josué, aqui, ele fala: deve aplainar pelo serviço das estradas os locais de sua vida onde haviam abismos. Ele vai dizer: meu filho, a fé na letra, ela é morta se não tiver obras de transformação do seu caráter. Ele vai dizer que ele, Saulo, deveria trabalhar pelo seu trabalho, pelas mãos e pelo seu esforço próprio, e não mais viver do dinheiro do seu pai, que era um homem rico, um homem consideravelmente rico. E ele, então, sugere que no tear e no isolamento, e aqui esse isolamento não é o isolamento do eremita, mas é o isolamento necessário para que deixasse fortificar-se aquilo que estava brotando no coração de Saulo, o evangelho. Ele diz: uma semente, quando nasce, ela é muito frágil. Você precisa da introspecção do deserto, do serviço e da simplicidade, para que você possa fortificar isso e apenas depois retornar a Jerusalém, para encontrar todos aqueles que você ofendeu. Mas quando o evangelho estiver muito forte dentro de você, depois desse insulamento no deserto, que ele teria no oásis de Dan, com Áquila e Prisca, é interessante que ele vai dizer que da mesma forma que Moisés, que chegou à beira da terra prometida e enxergou a terra prometida, mas ele estava condenado a desencarnar sem entrar na terra prometida, na terra de Israel, Gamaliel enxergava o evangelho, mas ele falava para Saulo: eu deposito em você a condição de adentrar essa terra, porque na sua juventude você será um grande trabalhador. Mas ele estava velhinho, ele já não tinha mais as forças, então ele deposita lá, Gamaliel, em Saulo, essa perspectiva de adentrar a terra prometida aqui no sentido do evangelho, que ele explica nesse diálogo a terra prometida como não sendo física, mas sendo o evangelho do Cristo. Ele está evocando Josué de novo, né? Josué. Porque Moisés não entra, mas Josué que dá... lidera, né, o povo de Israel. Queria fazer uma observação aí, dentro disso que você está colocando, é que você tem claramente aí 3 momentos bem marcantes. O primeiro, que é esse encontro no caminho, em que ele enxerga a luz, e é um momento de revisão de todos os valores, descoberta que ele não era assim, não estava certo, que ele estava errado, que ele tinha muito a mudar, que ele estava totalmente equivocado, que ele era, na verdade, nada do que ele pensava que fosse, ele achava tão poderoso, no fim, ele não era nada do que ele imaginava. O segundo momento, que é o momento em que ele está dentro da hospedaria, chorando sua pequenez, entristecido e revendo todas as coisas, angustiado nesses dias em que ele ora, chora e está contrito por conta da descoberta que ele fez. E o terceiro,
que é esse momento de plenitude que ele consegue na hora em que ele toma a decisão da orientação de Gamaliel e vai para o deserto de Palmira para passar aquele tempo para se despir da pele de judaísmo e se vestir com os conhecimentos cristãos. 3 momentos. A primeira fala pública de Jesus, o Sermão da Montanha, tem 9 bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Parece com o momento em que ele enxerga a luz no caminho. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muito parecido com o momento em que ele chora a sua pequenez na hospedaria. E terceiro, a plenitude do encontro consigo mesmo no recolhimento do deserto, em que ele se revê completamente num fenômeno de autoconhecimento e de busca da mansidão dentro de si, como sendo a terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A partir desse momento, vamos observar o quê? Saulo de Tarso se transformando em Paulo e seguindo a trilha que o Cristo citava nas 3 das primeiras bem-aventuranças. Os pobres de espíritos, os que choram que serão consolados, e os mansos que herdarão a terra. É interessante, né, Elahá, que a gente enxerga essas bem-aventuranças, parece que os mesmos espíritos não, né? Os mesmos espíritos estão nos intuindo, porque eu estava pensando, refletindo, não tinha pensado nisso antes, mas nesse momento me vieram as bem-aventuranças, e me vieram exatamente dessa forma. Ele se torna contrito, ele se torna aflito, ele clama, ele recebe a resposta e ele precisa de aprender a mansuetude. E é interessante que Gamaliel, nesse momento, vai entregar para ele ele conta o que é diferente do que nós temos de informação do meio acadêmico. Mas ele diz, Gamaliel, que havia uma cópia das anotações de Levi, o publicano de Cafarnaum, o cobrador de impostos de Cafarnaum. Então aqui Emmanuel está dizendo para nós que o Evangelho de Mateus foi escrito durante a convivência de Levi, de Mateus, com o Cristo. E ele entrega isso valorosamente, sabendo que, a partir do Evangelho, Paulo poderia refletir, poderia buscar esse apoio nos exemplos do Cristo para modificar o seu espírito. Quando, então, ele decide caminhar até o deserto de Palmira, ele até sair do deserto de Palmiras e para o oásis de Dan, onde ele vai para esse completo insulamento dele, ele chega e conhece 2 grandes personagens do cristianismo primitivo, como a gente falou lá na Carta aos Romanos. Emmanuel deixa aqui os caminhos, e já nesse capítulo, da qual ele narra sobre Prisca e Áquila, a vontade deles de ir para Roma. Eles provavelmente são os fundadores da comunidade cristã em Roma. Ele vai encontrar com Prisca e Áquila, e ele vai fazer uma referência que ele encontra em Prisca, em Áquila, costumes puros, generosidade, simplicidade, alegria. E aqui a alegria, ela está ligada àquela fala, você com certeza conhece, mitzvah gedola liot besimcha liot besimcha ta'amid. É uma grande mitzvah, um grande mandamento, viver com alegria por todos os momentos da sua vida. Então aqui Emmanuel faz referência a essa alegria que eles viviam. Que mesmo estando insulados, mesmo estando vivendo, como a gente vai ver, como foragidos da perseguição imposta por Saulo de Tarso, eles viviam com alegria. Então, quer comentar? Eles vão abrigar Saulo sem saber que Saulo é Saulo. Que Saulo é Saulo. Porque ele vem com o nome de Paulo, então eles não sabem que ele é Saulo perseguidor. E fica muito difícil você reconhecer naquele homem tão transformado o perseguidor do cristianismo que eles ouviam falar, que fazia
todo aquele conjunto de mobilizações da igreja do Templo de Jerusalém contra as igrejas cristãs. E é legal que eles não se revelam cristãos a Paulo. Eles se afastam nos momentos em que eles iam ler os pergaminhos deles do Evangelho. E eles, certa feita, mais afastados, conta que Paulo ouvia eles falando do Cristo. E ele vai em direção deles. Ele fala, olha, eu mesmo tenho aqui todas as anotações, o pergaminho completo das anotações de Levi. E eles ficam muito surpresos. Eles contam que Áquila estava um pouco desconfiado já, porque como ele trabalhava no tear, se ele tinha as mãos tão finas? Ele parecia um homem tão erudito, com um trabalho tão simples. Ele desconfiava, mas ele não julgava. Emmanuel deixa claro aqui que eles sempre estavam incumbidos nunca estavam incumbidos de levianidades, e eles sempre estavam dedicados ao amor e nunca à maledicência. E quando eles começam a conversar, e eles vão contar para Saulo que você não tem medo do perseguidor? Saulo de Tarso, ele está perseguindo por todos os lados, a gente está aqui por causa dele. A gente teve que fugir de Jerusalém, a gente teve que sair da cidade de Jerusalém para vir ficar nesse deserto, por isso a gente estava lendo afastado de você. E ele pergunta, mas então, o que é que vocês pensam desse Saulo de Tarso? Vocês chegaram a sofrer perseguições? E eles começam a narrar. Ah, não foram poucos que sofreram perseguições. Foram muitos em Jerusalém. E muitos tiveram que fugir. Mas vocês tiveram? Ele conta sim. Ele conta que o pai dele, o pai de Áquila, tinha uma padaria em Jerusalém. E tinha um homem, um judeu, de nome Yohai. Yohai, ele, naquela condição de, almejando um negócio, tentava comprar a padaria do pai de Áquila. Mas era o único sustento da família. Se eles vendessem a padaria, eles iam viver do quê? Então ele, por muitas vezes, negou a venda daquela padaria a Yohai. Mas negando a venda da padaria, parece que aumentava a vontade de Yohai de ter aquele negócio. Ele, então, é nomeado um cargo importante de perseguidor aos seguidores do caminho. E esses seguidores do caminho, vai contar a Prisca e Áquila, que eles foram dos primeiros a estarem junto com Estevão, com Simão Pedro, na casa do caminho. Eles eram seguidores do Cristo. Mas quando eles ofereceram essa fé, apresentaram essa fé ao pai dele, ele falou, meu filho, eu já estou muito velho para mudar as minhas concepções da Torá, para mudar as minhas concepções de Deus, para compreender esse Messias crucificado. E ele, então, não se tornou um cristão, um seguidor do caminho naqueles dias. O pai de Áquila. Mas ele, incumbido de um cargo importante, sob a autoridade que era dado por Saulo de Tarso, ele vai até a casa deles e prende todo mundo. Prende o pai de Áquila, prende Prisca e prende o próprio Áquila. O pai deles jura fidelidade à Torá. Jurando essa fidelidade à Torá, ele deveria ser solto. Prisca e Áquila já tinham sido soltos. E quando ele é despejado na casa dele, ele estava com tantos ferimentos, ele tinha apanhado tanto, mas ele tinha apanhado tanto que ele vai desencarnar, ele vai morrer nos braços de Áquila. Ou seja, Áquila teve o pai dele morto por alguém que perseguia os seguidores do caminho em nome de Saulo. Mais do que isso, ele faz isso injustamente para conseguir ser dono do negócio que ele tanto almejava, aquela padaria em Jerusalém. Saulo, ouvindo isso, ele chorava já sem sombra de dúvidas, e o arrependimento, eu não tenho condições de sentir
de imaginar o que ele sentia naquele momento. Mas um sentimento de culpa, um sentimento de dificuldade. Eu não consigo imaginar. Qualquer tentativa que eu tiver aqui para descrever, eu não conseguiria falar. Mas ele pergunta assim, mas será? Eles ainda dizem, mas eu acho que Saulo não sabia dessas coisas que cometiam em nome dele. Não é possível que um homem fosse tão mal assim. A situação de Saulo ali não estava fácil. É por isso que eu comentei, te levarei onde não queiras ir. Porque se o nosso passado tantas vezes espiritual é assombroso, a gente talvez se esquive de encontrar os monstros que nós mesmos construímos. Então, se te levarei onde não queiras ir, não é físico, mas são experiências que vão moldar o caráter de Saulo, vão moldar a transformação dele. E quando eles... Quer continuar, Elahá? Não, quero só fazer um comentário em cima do que você falou, que esse lugar onde ele não queira ir é para dentro de si mesmo. Essa que é a grande viagem, porque ir para um outro lugar, ir para um outro ambiente físico é uma coisa. Mas eu vou te levar para onde tu não queiras ir, era ir para a profundidade do ser, para encontrar com todas as questões que você fez, para que você consiga ganhar força para impulsionar você para frente. Porque o que impulsionou, de certa maneira, o trabalho de Paulo de Tarso foi o conjunto daquilo que ele realizou na condição de perseguidor que impulsionava para que ele tentasse, de alguma maneira, apagar parte daquilo que ele havia executado no período que foi perseguidor, que é até um tempo bem menor do que as décadas de divulgação do cristianismo. O interessante é que essa viagem interna, ela se mostra muito dolorosa para ele. Ele chega até a perguntar assim ao casal, fala, mas por que vocês não levaram uma petição aos responsáveis? Eles diziam, olha, aqueles que levavam petições, eles eram castigados mais vorazmente. A crueldade era enorme. Então ele decide perguntar, mas o que vocês acham? O que vocês fariam se vocês estivessem face a face com Saulo de Tarso? E eles dizem, Áquila diz, eu procuraria estimar nele um irmão. E Prisca diz, seria uma ocasião de testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. E eles vão contar que Simão Pedro, dentro da casa do caminho, exercitava a prece, incentivava que todos orassem para que Saulo de Tarso encontrasse as luzes do céu. Nós vamos encontrar aqui Saulo sendo mais uma vez, como ele já tinha sido, caído de joelhos diante de Estevão, tempos depois. Mas ele caía de joelhos, mais uma vez, diante dos exemplos do Cristo, que haviam transformado, que faziam de Prisca, Áquila, dos seguidores do caminho, aqueles que se preocupavam com a jornada dele. É interessante que, quando ele se identifica como Saulo de Tarso, Prisca e Áquila, nada diziam, e ele já não tinha condições de falar. Ele apenas chorava copiosamente, mas a afetuosidade que ele nunca tinha encontrado em uma sinagoga que ele tinha passado, segundo conta Emmanuel, porque era sempre disputa de aplausos, de poder, de posições, e ali, da mesma forma que em Damasco, ele encontrou aconchego na casa daquela, não era uma comunidade, mas na casa daquela viúva que tinha um filho paraplégico, ou aqui diz aleijado, e ela alugava a casa dela para essas reuniões do cristianismo, e ele ali pela primeira vez se sente acolhido, aqui ele vai se sentir abraçado e vai iniciar uma amizade que ela se repetiria em Corinto, em encontros maravilhosos, que ele iria a Roma, escreveria até a carta aos romanos, inspirados por Prisca e Áquila. Ele
iniciava a sua jornada de transformação da maneira, acho que mais dolorosa. Né, Ilahá? Essa Sim. jornada. Essa passagem pelo deserto de Palmira e pelo oásis de Dan, ela não aparece no Ato dos Apóstolos. Ela é uma fala de Emmanuel muito importante para poder mostrar como que se deu esse mecanismo de transformação de Saulo para Paulo, porque no livro de Atos não aparece esse período, é como se houvesse um virar de chave e Saulo transformou-se em Paulo. Mas na literatura que Emmanuel nos oferece, nós temos essa possibilidade riquíssima de entender esses 2, 3 anos que ele passa ali no deserto como sendo esse período em que ele vai se ensaiar para realmente fazer o seu retorno para uma comunidade cristã com uma concepção já transformada, porque ele se recolhe, ele se retira, faz um mergulho dentro de si mesmo, aí ele volta para um novo momento, e é um momento singular dentro desse processo, porque quando ele volta, ele não vem como um divulgador ainda, ele vem como um aprendiz para trabalhar junto com os companheiros de tarefa que vão auxiliar, a quem ele vai auxiliar no grande trabalho de divulgação do cristianismo. E aí é interessante você perceber que você tem um grande orador, um grande doutor da lei, calado, em silêncio, deixando pessoas mais simples, que não têm a cátedra que ele tem, que não teve a formação de oratória que ele tem, que não tem o mergulho na lei que ele possui, homens mais simples, mais rudes, ignorantes, desconhecedores de todo o saber que ele é portador, curvado, na condição de auxiliar de quem, em princípio, sabe menos do que ele. Uma referência até na obra de André Luiz, quando ele vai pegar o primeiro serviço de André Luiz, ele médico, o primeiro serviço dele, auxiliar nas câmaras de retificação. E o primeiro trabalho que ele faz nas câmaras de retificação é limpar vômito. Então, você tem um médico, recomeça a sua história num cenário totalmente desconhecido para ele, que é o cenário espiritual. Por qual tarefa? Limpar vômito. Tarefa do auxiliar de enfermagem, não é nem do técnico. O auxiliar de enfermagem é que faz o trabalho mais próximo do corpo do paciente, de limpeza, de banho. Então, nessa hora, a gente vai ver o doutor da lei trabalhando agora na condição de auxiliar dos que conheciam bem menos do que ele. Isso é bem interessante, porque Emmanuel chega a dizer um pouco antes dessa passagem que ele, no encontro com Tzadok, que ele iria obter o entendimento de que o motivo pelo qual Cristo, Jesus, veio principalmente para os desfavorecidos, porque ele ia ter que deixar toda essa pompa, toda essa cátedra, toda essa condição para ele se reconhecer aquele que equivocou e para ele se colocar pior do que você ir em direção àquele que você queria agredir. É aquele que você agrediu, você destruiu a vida e você agora tem que chegar na condição de humildade, de pedir perdão, na condição daquele que se equivocou. Essa transformação de Paulo, essa condição de te levarei onde não queiras ir, é realmente aqui, Emmanuel, ele explica para nós de uma maneira que é impressionante, né, Ilahá? Sim, os detalhes que Emmanuel coloca nessa literatura é muito impressionante. Você consegue perceber, ao longo do livro, as transformações progressivas que ele vai fazendo, se transformando daquilo que ele era, porque a própria interpretação do que ele entende do que seja o cristianismo vai mudando, porque ela vai deixando de ser uma informação para o cérebro
e à medida que o tempo vai passando, você vai vendo ele internalizar isso na forma de uma conduta. Ele vai vendo que o Cristo não é somente uma doutrina, não é somente uma proposta diferente de religiosidade, mas é de vida, a maneira, então, assim, a forma como Estevão lida com ele durante o processo do apedrejamento, quando diz, não veja em Saulo o inimigo. É tudo. Para ele é um escândalo. A relação de Prisca, de Áquila, falando também, são coisas extremamente surpreendentes. Para um doutor da lei, isso é uma coisa chocante do ponto de vista das verdades que eu tenho na Torá e como que essas pessoas interpretam a maneira da gente lidar com a relação com aquele que é considerado um inimigo. As desilusões do mundo, os títulos tornam-se desilusões do mundo. E a humildade torna-se o caminho que ele deve prosseguir. Agora, o que eu acho interessante, Elahá, de todas essas histórias, que poderíamos falar de outras, mas o que Emmanuel conta para nós, lá no prefácio da obra, é que a proposta dele não é simplesmente uma biografia romanceada, que o mundo já está com diversas biografias romanceadas sobre Paulo e sobre Estevão também, mas que o propósito dele é recordar, retratar essas lutas ásperas, esses testemunhos, e Emmanuel chama aqui testemunhos de um coração extraordinário, é demonstrar todo esse caminho para que nós possamos nos inspirar nos exemplos de Paulo. Ele fala para nós, Emmanuel, no prefácio desse livro, que o nosso espírito, ele tem uma tendência ao comodismo, que a gente tende a se acomodar, estacionar na nossa jornada evolutiva. E ele vai dizer que muitos que vão de encontro ao evangelho, vão de encontro à religiosidade, vão de encontro buscando cargos, buscando aquilo que Saulo estava buscando. E tantos outros vão de encontro ao evangelho, à religiosidade, buscando uma proteção divina dos céus, uma proteção especial. Ah, eu vou fazer isso porque se eu agir, eu caminhar por esses... Se eu trilhar pelos passos do Cristo, eu estou protegido. Tem uma redoma, né? Da espiritualidade. E justamente a proposta que está sendo trazida por Emmanuel no livro é diferente de tudo isso, porque Emmanuel está falando, olha, tá vendo o caminho de Paulo? Tá vendo esse caminho de perseguição, de enfermidade, de ridicularização, porque ele foi zombado tantas vezes, tanto por parte dos judeus, ele foi desprezado até mesmo quando ele chegou na porta da casa do caminho, até mesmo pelos seguidores do caminho, que falaram, peraí, Saulo, deve ter alguma peça aqui que está sendo pregada. Ele viveu desilusões, ele viveu deserções, deserções. Com certeza ele fez compromisso no plano espiritual com tantos outros que o auxiliariam e deixaram ele caminhando sozinho nessa jornada. E tantos que disseram, eu vou acompanhar Paulo, não conseguiram acompanhar os seus passos, porque é muito lindo ver um missionário como Chico Xavier realizando a sua tarefa, mas é muito difícil você viver com um missionário, é muito difícil você caminhar ao lado de um missionário. Então, quer comentar? Ah, Elahá, comenta. Não, eu quero comentar uma outra coisa que é da passagem dele com Barnabé, mas pode terminar. Essas zombarias, pedradas, açoite, cárcere com Paulo. Se você quisesse tomar uma pedrada, uma paulada e ser preso, o caminho mais fácil era você andar com Saulo, andar com Paulo. Então a gente encontra Emmanuel propondo essas histórias para que nós nos inspiremos nelas. Existe logo depois que ele volta do deserto de Palmira, que ele começa o trabalho de auxiliar, ele vai trabalhar com Barnabé. Existe uma passagem nesse momento com Barnabé que eu acho muito interessante, e acho bom compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo na live.
Eles fazem uma viagem, numa das viagens que eles fazem, acho que é a primeira, eles levam na viagem, os dois, Barnabé e Paulo, eles levam um adolescente com eles, João Marcos. João Marcos, que quando adulto iria ser o evangelista Marcos, que compõe o segundo dos evangelhos na sequência que está na Bíblia, ainda é um adolescente. E a mãe dele, chamada Maria Marcos, diz: leva meu filho João Marcos para ele ajudar vocês. E eles então vão para essa viagem, e durante a viagem, o que acontece? Na medida que eles estão caminhando e fazendo as paradas, eles saem para fazer o trabalho de pregação. O trabalho deles é o trabalho de ir pregar e voltar. E João Marcos, que era adolescente, qual o trabalho dele? Fazer a comida. Era João Marcos que preparava a alimentação do grupo. E eles ficavam fora pregando, voltavam, a comida estava pronta, eles se alimentavam e tal. E aí, eles começam a perceber que, num dado momento, João Marcos começa a apresentar um comportamento de irritação. Não sei, nunca vi adolescente ficar irritado, mas ele fica incomodado, implicando, fazendo as coisas de má vontade. E aí o Barnabé e Paulo sentam para conversar. Esse garoto está fazendo as coisas de má vontade. Isso aí não está bom. O que a gente faz? Aí eles começam a pensar o que eles iam fazer, porque eu mesmo não estava, fazia as coisas, mas não fazia com gosto. Eles sentam, analisam e dizem: olha, a gente vai voltar. E nós vamos deixar o menino de volta com a mãe. E aí ocorre uma coisa muito curiosa, que é o diálogo entre Paulo e o garoto, João Marcos. Ele senta com ele e diz o seguinte: sente aqui. Diz: olha, nós estamos percebendo que você não está fazendo as coisas com gosto, com prazer, com vontade. Então, nós vamos voltar e, nessa saída, a gente vai voltar pelo caminho para deixar você com sua mãe. A gente não quer que você prossiga conosco, mas com esse tipo de comportamento, de não ter vontade de fazer. Então, a gente vai deixar você de volta. E, na conversa, o Paulo diz o seguinte para ele: é lindo. Nós caminhamos em grupo para Jesus. Nós caminhamos em fila, em grupo para ele. Se você se desgarrar de nós, você terá que esperar um outro grupo para que você integre esse grupo e suba com esses de volta o mesmo caminho na direção de Jesus. Minha sugestão: não se afaste de nós, para que você não tenha que esperar um segundo momento, uma segunda leva de companheiros com os quais você possa ingressar e seguir na caminhada. Não se desgarre de nós, não se desgarre do grupo, aproveite a oportunidade. E essa leitura, de certa maneira, ela é muito semelhante ao que acontece conosco dentro do movimento espírita hoje, em que você tem um conjunto de companheiros que realiza uma determinada tarefa, e alguém dentro desse grupo diz: não aguento mais fulano, nossa, não aguento mais, chateado demais, não aguento mais ouvir a voz dele, não aguento mais entrar na casa espírita com ele, não aguento mais na casa espírita ou no ambiente de trabalho, ou o que quer que seja, qualquer tarefa no bem que você faça, não aguento mais fulano. Então, quando você desenvolve isso, você corre o risco de se desligar desse grupo, de se desconectar energeticamente desse conjunto de companheiros que lidera uma determinada atividade espiritual. Uma casa espírita, um trabalho assistencial, independente de ser um trabalho doutrinário. Mas quando você, por algum motivo, você promove em si uma desconexão, você perde o grupo que você estava fazendo parte. Então, a gente se desconecta e fica como que perdido. Você não encontra mais um grupo que você se sinta integrado a ele. Isso acontece muitas vezes quando a gente, por algum motivo, participa de alguma casa espírita e depois decide romper, não quero mais, e sai. Quando você sai, que você perde a liga com os outros, você procura outros grupos, assim, não, esses grupos não são meus. Aí vai, não, isso aqui também não é meu. Até você achar
um outro grupo onde você se sinta encaixado, recepcionado, integrado, e como se você fizesse parte dessa outra coletividade, você já perdeu tempo. Você já perdeu as oportunidades que você tinha. Então, o conselho de Paulo para João Marcos continua vivo até hoje. Nós caminhamos em fila para o Cristo. Não se descarre de nós, para não ter que esperar um outro grupo com o qual você vai ter que fazer o esforço de retomada desse grande trabalho de reconstrução da sua história com relação à vivência do cristianismo. Eu estava, engraçado, Elahá, eu estava conversando agora há pouco sobre uma passagem do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, e no capítulo 5, ela fala sobre ressentimento, e tem muito com isso que você está falando. Porque Paulo, quando ele vai descrever na carta aos Coríntios, a gente até comentou muito rapidamente isso, quando ele vai descrever uma eclesia, uma comunidade que dá origem ao nome igreja, mas não é no sentido esse de igreja que foi implementado pela Igreja Católica, com todo respeito ao formato, às condições, com todo, muito mais que respeito, com amor, mas ele vai descrever, como a gente colocou, como membros, como cada um de nós sendo membros de um corpo. Isso está relacionado com Dionísio de Helicarnasso, quando ele descreve uma eclesia, uma assembleia ateniense. Então, a assembleia seria onde todos podem falar, e onde todos se respeitam, e onde todos, nesse simbolismo que usa Paulo, eles estão unidos por um ideal, o amor do Cristo. Cada um tem sua função, cada um tem sua diferença. E aqui no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, ela vai falar do ressentimento, e ela começa dizendo da seguinte forma, ela fala do poder. E a gente faz assim, mas por que ela está falando sobre poder e ressentimento? O que isso tem a ver? Qual é a conexão? E quando a gente observa a estrutura de poder que foi colocada pela Igreja Católica dentro da instituição na Idade Média, a gente percebe que existe uma desvalorização do empoderamento. Por quê? Se as pessoas se sentirem poderosas, elas sentem-se na posição de dizer de manifestar os seus desejos, de manifestar as suas opiniões, e entender que isso é fundamental. Eu até, nesse exemplo que é feito por Paulo da eclesia como um corpo, a gente percebe assim, que quando a gente está andando para frente, né, andando, caminhando, um braço vai para frente e a perna contrária, diagonal, vai para trás. Se a gente olhar isso, tirar uma foto daquele momento, a gente vai pensar assim, olha, o braço está indo para frente e a perna está para trás. O momento, o atrito, às vezes ele pode parecer que são caminhos diferentes. Mas todos esses atritos que existem na convivência humana, como você falou, no trabalho, na casa espírita, na igreja, no templo religioso, na família, eles têm que estar guiados, como diz Paulo, por um ideal comum, qual? O amor do Cristo. O exemplo do Cristo. Então, mesmo que o Elahá tem uma opinião A sobre tal assunto, eu tenho uma opinião B. Se nós estivermos unidos por esse amor do Cristo, mesmo que pareça naquele momento que um está indo para frente, a mão está indo para frente, o pé está indo para trás, mas o sentido da caminhada é em direção ao progresso, é em direção ao Cristo. Então, eu fiquei pensando nisso, esse empoderamento, o que isso tem a ver com ressentimento? É um empoderamento pessoal que Joana de Ângeles está colocando, mas que é uma valorização íntima sua, não para você ser orgulhoso, mas para você aprender a respeitar o outro na convivência, a entender o outro, a ser indulgente. E se a gente estiver numa casa espírita com 10 opiniões diferentes, a gente é judeu, né, lá? A gente brinca que 2 judeus devem ter umas 8 opiniões para 2 judeus.
É verdade. Se a gente entender que tem opiniões diferentes, mas Deus se a gente tem três estiver unido sinagogas. nesse amor do Cristo... Dois judeus têm sinagogas, né? Muito bem. Queria aqui destacar um ponto. Aqui, logo depois que Paulo, ele começa esse trabalho, ele ainda tem muitos conflitos dentro dele. Ele tem ainda muitas questões mal resolvidas, porque ele traz muitas culpas, muitas dificuldades, muitos dramas. Mas ele vai até a igreja de Jerusalém para pedir desculpa de tudo que ele fez. Eu acho isso tão bonito da parte dele, porque que as pessoas possam, identificando suas falhas, procurar para pedir desculpa. Existe um livro chamado Momento de Decisão, de Marco Prisco. O capítulo 18 fala culpa e resgate. Lá diz assim: se você tem alguma coisa contra alguém, procure esse alguém para pedir desculpas. Se ele não lhe der desculpa, o problema é dele. Mas se você não pedir, o problema é seu. E aí Saulo, no caso Paulo, vai até Jerusalém, vai até a Casa do Caminho, bate na porta, para se retratar de tudo que ele fez, para dizer que ele havia mudado. Então, isso é muito bonito, esse processo de mergulho dentro dele mesmo, para que a gente possa fazer esse caminho que ele fez. Acho que muito bonito para a gente aprender. E ele faz esse pedido de desculpa. Não é bem aceito, porque os discípulos ficam desconfiados, sendo que é uma artimanha dele, mas ele, mesmo assim, pede desculpas. Depois, quando ele faz algumas viagens, que ele volta para Jerusalém com dinheiro que ele havia coletado nas várias igrejas que ele havia passado, trazendo uma contribuição para a manutenção da igreja, ele volta, aí os outros, não, realmente é verdadeiro, ele realmente mudou. É quando ele efetivamente é entendido como sendo um convertido, de fato, depois da viagem, quando ele volta, e aí vai acontecer o inverso. Os cristãos que estavam na Casa do Caminho vão pedir desculpa a Paulo por não haverem acreditado na conversão deles. E ele que poderia, pois agora quem não desculpa sou eu, ele os perdoa. Isso é muito bonito, porque ele cicatriza uma história que está em aberto. Ele pede perdão e depois ele concede perdão. E é isso que garante a Paulo a paz de espírito que ele precisava. Ele só consegue fazer o trabalho que ele faz porque ele vai resolvendo as pendências que ele tem dentro dele. Se ele guardasse esses remorsos e essas culpas, sem pedir desculpas a quem ele ofendeu, ele talvez não tivesse se transformado no grande Paulo de Tarso. É preciso que a gente efetivamente consiga pedir desculpas, conceder perdão, pedir perdão, para que a gente encontre a plenitude que decorre exatamente desse esforço, desse processo interior, dessa beleza espiritual, Tiferet, né? Tiferet, que vem de Gevurah e Hesed. Então, quando você tem essa possibilidade de pedir perdão, conceder perdão, você se ilumina por dentro. Você consegue uma condição que permite que Saulo consiga ter uma relação extraordinária. Existe um certo momento na vida dele em que ele começa a dizer: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, esse processo de amadurecimento é extraordinário. E se a gente for pegar dentro da sequência das bem-aventuranças, vamos ter aí outras 3 bem-aventuranças. A quarta delas diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça é o desejo de consertar o que está errado. É o desejo de recolocar no lugar correto aquilo que a gente deixou errado. Quem tem fome e sede de justiça é quem reconhece que fez besteira. É quem quer consertar aquilo que fez de maneira torta no primeiro momento. Veja que as primeiras 3 bem-aventuranças, que é reconhecer que é frágil, chorar e depois se equilibrar, elas são um processo íntimo, eu comigo mesmo.
Nesse segundo momento dessas outras 3 bem-aventuranças, é uma relação com o outro. Então, na quarta bem-aventurança, em que diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, isso parece muito com Saulo, ou Paulo, indo pedir perdão na casa do caminho, querendo consertar aquilo que ficou mal feito da primeira vez. Aí vem a quinta das bem-aventuranças. Paulo de Tarso concede perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando eu concedo perdão, peço perdão, concedo perdão, que eu me resolvo intimamente, eu posso encontrar um segundo momento de quietude. Eu encontrei um primeiro momento de quietude, Yesod, que é quando a gente faz o quê? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, eu estaria num segundo momento de quietude, Tiferet, que seria o quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, nessas 3 bem-aventuranças, a gente vai encontrar como que Jesus, narrando as bem-aventuranças, citando exatamente a caminhada que Paulo de Tarso faria. As 3 primeiras e as 3 segundas bem-aventuranças. E ali, a partir dessa iluminação que ele passa, a partir desse processo de libertação das suas culpas, ele começa, então, a empreender uma preocupação grande em como que ele poderia manter essas igrejas que ele havia fundado, porque é muito difícil para quem caminha a pé numa estrada que aparentemente é perto, mas é longe para quem está a pé, poder manter o contato com todas as igrejas. Ele queria muito ficar numa, mas a outra pedia, então ele tinha que se deslocar. Não podia fazer live naquela época, né, para ele poder resolver esse tipo de problema. Como que ele poderia fazer? Ele fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para a gente poder avançar nesse sentido? E aí é quando ele tem uma iluminação, ele passa por um momento em que o próprio Cristo aparece para ele, dando uma sugestão. Não é isso, Álvaro? Isso mesmo, que onde o Cristo diz que estaria orientando ele, estaria inspirando ele para que ele escrevesse essas cartas que fossem enviadas para sanar a dúvida. E é interessante, Elahá, que ele diz assim, o importante é a mensagem e os exemplos do missionário, não a presença física dele. Os exemplos da vida de Paulo e a mensagem que ele estava entregando. E Estevão ainda ia estar junto. A questão dele não é a minha pessoa, não é o meu ego, não é o ego, é a mensagem. Então, eu, pessoa, não sou importante. O importante é que a mensagem chegue e que a minha vida, aquilo que eu vivo, também inspire as pessoas naquilo que elas têm para viver também. É interessantíssimo, né? É magistral, é interessante que Emmanuel coloca que é um guia para todos os cristãos. Essa jornada de transformação de Paulo. É um guia para nós. O livro é um livro para nós nos inspirarmos a entender as dificuldades, porque essa jornada de autotransformação, como você colocou, é o encontro de você com você mesmo, com as suas mazelas, o encontro de cada um de nós com as expiações do passado, o encontro de cada um de nós com as reparações, o encontro de cada um de nós com o aprendizado do amor. E Gamaliel, lá, quando ele vai para o Oásis de Dan, deixa claro, você precisa de permanecer lá para que efetivamente você deixe o velho homem. E deixar esse velho homem é difícil, né, Elahá? Porque às vezes a gente é apaixonado pelas paixões humanas, pelas nossas imperfeições morais. É verdade, a gente tem muita dificuldade para mudar. Mas esse momento aí é um momento muito interessante, porque depois desse período em que ele faz as suas 3 viagens, em que ele faz as viagens de Paulo,
elas são viagens longas do ponto de vista de tempo. Mas se você for olhar no mapa, elas não são viagens assim, meu Deus, ele percorreu o mundo. Ele viaja naquela região ali do Mediterrâneo, até ali próximo, naquela posição da Grécia para cá. É um pedacinho de mundo só que ele anda. Ninguém pode dizer assim, olha, ele percorreu, ele viajou o mundo. Não foi. Mas esse pouco que ele fez, em termos de distância física, foi tão intenso, mas tão intenso, que aquela semente, ela frutificou exatamente pela intensidade da dedicação de Paulo no cultivo das igrejas que ele havia fomentado. Ele fazia viagens longas, porque ele chegava num local, passava 1 mês, 2 meses, chegava a passar ano num local, aí seguia para o outro. Então, eram viagens que ele fazia por muitas cidades próximas, fomentando o cristianismo e sofrendo as perseguições que aconteciam em cada uma delas, porque eram cidades diferentes, com conflitos distintos. Então, tudo isso dificultava muito para que ele conseguisse fazer o trabalho que tinha que ser feito, ao mesmo tempo em que ele lidava com culturas diferentes, conceitos esquisitos. A Grécia tinha muitos valores estranhos, e ele teve que lidar com muitos povos com cultura profundamente diferente, com a cultura judaica e cultura cristã. Então, trazer essa mensagem e conseguir levar com que isso frutificasse dentro desses povos tão distantes de tudo isso é uma tarefa gigantesca. E ele vai, através dessas famosas cartas, promover o processo de fomento da continuidade dessas atividades. Então, as 3 viagens que ele vai fazer são até próximas, no sentido dos lugares por onde ele passa. Na primeira delas, ele praticamente fica naquele entorno ali da própria Turquia, é uma viagem até mais curta nesse sentido, ele anda pela Antioquia, passa um pouco mais ao norte, retorna, ele não vai muito longe do local. Na segunda e terceira viagem é quando ele consegue chegar até as costas da Macedônia, consegue chegar a Atenas, a Corinto, é quando ele sai e volta para Antioquia, que era o ponto de partida e chegada de suas viagens, viaja por vários locais de dentro do Mediterrâneo, e a sua terceira e última mensagem é a única que não tem como destino Antioquia. Ele sai de Antioquia, viaja pelas mesmas cidades e algumas um pouco diferentes da segunda, que é uma viagem bastante rica, mas o retorno é em Jerusalém. É quando ele volta depois da terceira viagem, descendo ali naquela região que era a Fenícia, hoje o Líbano, passando por Tiro e depois vem descendo pela região toda dali do mar Mediterrâneo, até chegar em Jerusalém, quando ele termina a sua última das viagens. Viagens que não são tão grandes do ponto de vista físico, mas muito longas e muito intensas pela capacidade de fomento, de articulação e de injeção de ânimo e de propósito nos grupos nos quais ele participava. Então, esse trabalho de Paulo é uma coisa extraordinária, porque ele tem aí a possibilidade de apaziguar os conflitos que existiam. Havia muitos conflitos nas igrejas. Ele não podia apagar os conflitos, que estava aqui, não estava lá. As cartas faziam isso. Ele apaziguava os conflitos, amenizava os problemas a partir das cartas que ele fazia. E aí, perseguições, torturas, pedradas, humilhações, ele sofreu a vida toda. E isso a gente vai encontrar nas 3 últimas bem-aventuranças. Porque a 7ª bem-aventurança diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Observe que nas 3 primeiras é o homem consigo mesmo. As 3 segundas é o homem diante do próximo, dando perdão, pedindo perdão e vivendo a graça de ver Deus em tudo, ou seja, eu paro de criticar as pessoas. E depois que eu fui para dentro e fui para fora, as últimas 3 bem-aventuranças, a gente vai para cima. É a relação do homem com a causa, com Deus. E na 7ª das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E as 2 últimas falam basicamente a mesma coisa. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça.
aqueles que vão sofrer todo tipo de coisa porque quer consertar, quer fazer, quer arrumar o que está errado, e vai sofrer pedradas, perseguições. E a última delas que diz: bem-aventurados vós sereis, quando os homens perseguindo vos mentirem e fizerem todo mal contra vós, por amor de mim. Por amor de mim. Essa é a primeira fala de Jesus. Ele não tinha nem ainda constituído um colégio apostólico. Não sabia nem aonde sua missão iria chegar. Mas ele já sabia. E na última das bem-aventuranças, ele diz: os que seriam perseguidos por amor de mim. E Saulo, convertido em Paulo de Tarso, é um grande exemplo de todas essas etapas que as bem-aventuranças mostram para nós, como sendo um elemento, um alguém que, começando por baixo de todas as transformações, chegou até a última das bem-aventuranças, sofrendo todo tipo de perseguição por amor à causa e se entregando, sendo imolado em Roma pela degola feita pelo Império Romano, partindo de volta para o mundo espiritual, por ter combatido o bom combate e ter feito tudo o que lhe deveria ser realizado durante os anos de propagação do cristianismo, nas várias décadas que ele teve como divulgador. Na verdade, o maior de todos os divulgadores que o cristianismo já teve. Muito bom. Eu ia comentar isso, Elahá, eu ia comentar que você comentou, você falou das viagens missionárias, e que tem essa última viagem, que é quando ele apela ao César. E às vezes a gente pode ler isso e falar: nossa, olha Paulo se utilizando dos seus títulos para não encarar o martírio, para não encarar o julgamento, mas não é isso. Quando a gente faz um olhar sobre a cultura romana, sobre a jurisdição que estava envolvido o Império Romano naqueles dias, a gente vai encontrar um Império Romano onde, quando você faz uma alegação, uma acusação a um cidadão romano, você precisa de preparar um dossiê que sustente aquela acusação. Porque se você faz uma acusação a um cidadão romano e ela é falsa, quem vai ser julgado e condenado vai ser você. Então, quando ele apela a Roma, ele apela ao César e fala: não, eu quero ser julgado em Roma, exerce um direito, exerce a cidadania romana dele, ele não está escapando da perseguição. Porque, como a gente falou, se você apoiasse o Cristo para o Império Romano, você já era um revolucionário, um rebelde. Você já era um insurgente. Você já estava contra o Império Romano. Então, condenado ele já estava. Mas aqui, quando ele vai a Roma, ele aproveita, ele estende o tempo de condenação e ele efetiva grandes obras nesse período. E, além disso, como a população de Israel os membros do Sinédrio, os saduceus, deveriam constituir um dossiê de acusações contra ele, eles assim deixavam de perseguir, eles deixavam de ter tempo de perseguir mais cristãos naquele momento, e eles iam ter que se dedicar a confeccionar essas acusações e uma defesa deles. Então, Paulo, ele está o tempo todo se utilizando de mecanismos para servir mais e mais. E ele não busca os benefícios do mundo, ele busca os sacrifícios no mundo para depurar o seu espírito e levar a mensagem do Cristo.